Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica, hoje com a especialista em Direito Previdenciário, doutora Márcia Pierrazan. Satisfação estar aqui no meu programa, e nós tivemos um bloco da semana passada falando sobre previdenciário, direito previdenciário, jovens, né, que na verdade vão ter que dar muito da sua labuta e ver a insegurança do que vai ter na sua aposentadoria. Mas o mundo, infelizmente, no Brasil é assim, a gente geralmente trabalha com uma insegurança jurídica, dando, digamos assim, um lenitivo jurídico que aí está. Porém, existe vários trabalhadores no nosso Brasil e aqui em Lajeado. Nós temos microempresários e empresários, nós temos donas de casa, nós temos agricultores. As perguntas são muitas, mas eu queria começar por uma coisa muito importante, até porque meu pai sempre voltou ao campo por ser veterinário e eu sou um homem fisiocrata, sou homem do campo. Os documentos hoje, né, para aquele colono agricultor, né, que quer se aposentar, né, que tipo de documentação serve hoje para nós buscarmos, digamos assim, um tempo, né, previdenciário de aposentadoria? Bom, olá Marco, olá também ao telespectador. É um prazer estar aqui novamente. Bem, a aposentadoria, como falamos lá no outro encontro, ela exige um tempo mínimo de contribuição para a mulher e para o homem. 30 anos mulher, 35 homem. Nesses anos de contribuição, a pessoa pode somar também um tempo de serviço rural. Por exemplo, a mulher ou o homem que lá atrás exerceram suas primeiras atividades no interior, isso é muito comum na nossa região, Marco. As pessoas que trabalhavam no interior e depois vieram para a cidade e continuaram trabalhando, então, nas empresas. Claro. Nós temos, claro, ali pessoas que vieram do interior e ficaram em casa cuidando dos filhos, como também aqueles que vieram e foram para a fábrica para trabalhar e assim auferir a sua renda. A dona de casa primeiro. Bem, a mulher que trabalha em casa, que não exerce uma atividade remunerada, ela pode contribuir para a Previdência através de um código, que é o Código 1406, que se chama facultativo. A pessoa contribui para a Previdência na condição de facultativa. O próprio nome diz, paga porque quer pagar. Paga para um dia poder usufruir dos benefícios da Previdência, sem exercer uma atividade remunerada. Essa pessoa, dona de casa, pode pagar a alíquota de 20% de qualquer valor que ela desejar. 20%, por exemplo, de R$1.000, ela vai pagar R$200 por mês e estará pagando sobre um salário de contribuição de R$1.000. Importante que se diga, Marco, que o teto hoje da Previdência é R$4.159. Então, a pessoa que quer pagar o máximo da Previdência irá pagar 20% sobre R$4.159. Esse é o valor máximo que a pessoa pode pagar. O mínimo é sobre o salário mínimo, que está a R$678. A dona de casa, que objetiva, por exemplo, uma aposentadoria só por idade e não por tempo de contribuição, aos 60 anos, ela pode contribuir, ao invés de 20%, com 11% do salário mínimo. É uma contribuição pequena, mas que vai gerar direito de uma aposentadoria no futuro. Isso é muito comum para aquelas donas de casa que ficaram muito tempo cuidando dos filhos, Marco, que não exerceram uma atividade remunerada, cuidaram dos filhos, do marido, e lá com seus 45, 50 anos, quando os filhos cresceram, viram que não tinham uma atividade, não poderiam ir para o mercado de trabalho, o mercado já não abrange mais essas pessoas, não estudaram. E o que elas vão fazer? Como é que elas vão ficar na situação idosa? Essas pessoas podem contribuir 11% do salário mínimo, com essa alíquota, vão ter direito aos benefícios da Previdência. Assim também pode ocorrer com o microempreendedor individual, o pequeno empresário. O microempreendedor individual é aquele que tem uma renda anual de até R$36 mil, né? Esse contribuinte também pode contribuir com 11% do salário mínimo e vai ter direito aos benefícios por incapacidade, que são 3, auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, se for o caso, e pode ter direito à aposentadoria por idade. Esses auxílios que a senhora falou também servem para dona de casa? Servem, mas é importante que se diga, Marco, a alíquota dos 11% não dá direito
a aposentadoria por tempo de contribuição. Claro. Que é aquela que tem que ter 30 anos mulher ou 35 homem. Ela só vai dar direito aos benefícios por incapacidade e aposentadoria por idade. Certo? Então, essa é uma forma de contribuição muito comum. Pessoas que... Foi uma forma, até com aquele plano de inclusão social do governo federal, foi uma forma que se encontrou de trazer muitas pessoas que estavam na informalidade para contribuir para o sistema. Pessoas que andavam fazendo biscates, donas de casa que não pagavam, microempreendedor que acaba tendo um custo muito alto com a manutenção do seu negócio, pode contribuir com esse valor menor e vai ter direito ao benefício. Então, foi uma forma bem interessante que o governo adotou de criar essa legislação com um percentual menor e que tem trazido muitas pessoas para contribuir, sim, para a Previdência. Documentos, Marco. Hoje, já desde 2003, 2004, o sistema de computação da Previdência Social está muito bem equipado. Todas as contribuições que qualquer pessoa, tu, eu, todas as pessoas pagam todo mês, são cadastradas automaticamente no sistema que se chama, dentro da Previdência, de Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Nesse CNIS aparecem todos os vínculos empregatícios teus, todas as contribuições, todos os valores que tu fizeste à Previdência. Então, para a pessoa que, por exemplo, vai se aposentar com 30 anos pagos, que não tem tempo rural, não tem tempo especial, essa pessoa simplesmente se apresenta no INSS, munida dos seus documentos pessoais, identidade CPF, carteira profissional, e automaticamente o INSS, o agente, vai buscar no CNIS, no cadastro, todas as contribuições da pessoa e vai conceder imediatamente a aposentadoria. Claro, esse caso é específico das pessoas que daquelas pessoas que contribuíram mensalmente durante o prazo previsto, o que não é comum na nossa região. Aqui no Vale, a maioria das pessoas vieram do interior. Sim. E quando a pessoa trabalhou no interior, não existia contribuição mensal. Tu deve saber, tu mesmo disseste que é do interior, que tem uma perna, uma raiz no interior. Essas pessoas, elas contribuem através da venda da comercialização agrícola. A comercialização é que é a base da contribuição da Previdência. Se paga um percentual sobre a venda dos produtos agrícolas. Por exemplo, aquela família que planta soja, que cria leite, cria suínos, que produz leite, vende leite, todos esses produtos são vendidos através do talão de produtor. E o talão do produtor é que incide a contribuição previdenciária, é que vai servir para comprovar a atividade rural. Então, o talão de produtor hoje é um dos documentos mais ricos, considerado inclusive prova plena pelo próprio INSS, para poder contar a atividade rural. Só que tem pessoas que não têm mais os talões. Ou porque extraviaram, ou porque perderam, ou então porque foram incinerados por N motivos, né? Alguns até que foram embora com a enchente. Claro. Muitos clientes chegam e dizem, doutor, eu não tenho mais os talões. Na última enchente ou na enchente de 1900, enfim, os talões foram embora. Essas pessoas podem se aposentar. Elas têm outros meios que se busca para provar atividade rural. Por exemplo, certidão do INCRA. No INCRA estão registrados todos os imóveis rurais dessas pessoas, desses pais, genitores, então, que tiveram propriedade no interior. A certidão do INCRA, indicando que o pai daquela pessoa que quer se aposentar tinha imóvel rural, e mais, por exemplo, a ficha de sócio do sindicato, são documentos mais do que suficientes para uma aposentadoria. E essa pessoa, então, pode utilizar esses documentos para encaminhar e contar, junto com o tempo de contribuição, o prazo necessário para aposentadoria. Nessa questão de documentação, eu me lembro muito tempo atrás que a gente dizia assim, eu atendi, tempo quando comecei a profissão, o talão de produtor, recibos de empreitada que serviriam de base como prova, mas digamos que hoje, né,
hoje, nos dias de hoje, né? A pessoa perdeu. Tem aquele jovem que era um jovem agricultor, veio para a cidade, o pai morreu, o talão de produtor morreu. Se criou uma dúvida. O INCRA, às vezes, acho que não dá esse documento. Dá esse Não, eles têm. Desde 1965, Marco, eles têm registros. Claro, o que a pessoa tem que fornecer? Claro. O nome da pessoa completo, o local onde essa pessoa tinha área, e eles fazem uma busca. Então, eles emitem certidões lá de 1964, 65. Isso serve como, não vou dizer substituto talão, mas prova que ele era agricultor e que exercia naquele momento a atividade. Exato, porque na medida em que ele tinha um imóvel rural, claro que não é só essa prova, né, Marco? Ele tinha um imóvel rural, estudou no interior, o INSS pede o histórico escolar. Certo. Porque, claro, se a pessoa morava em Forquetinha, tinha imóvel em Forquetinha, estudou em Forquetinha, claro, é um indício de que eles desenvolviam atividade rural. Né? Então, é um conjunto de documentos que acaba convencendo o agente do INSS, e se ele não fica convencido, acaba então depois convencendo o juiz, numa ação previdenciária, de que aquela família efetivamente viveu da agricultura naquela época. É claro que se busca, então, testemunhas, geralmente são 3 pessoas que vão corroborar aqueles documentos, vão confirmar o que está nos documentos, que a família tinha terra, que lidava na agricultura, que vivia apenas da agricultura, não existia outra fonte de renda. Perguntas normais que se fazem, então, numa audiência em que se quer comprovar atividade rural. Interessante até porque se tem que se provar nisso, não existindo os documentos, tendo só o INCRA, digamos que nem tem o INCRA, o que se comprova é que até o próprio histórico escolar do agrupamento agrícola, que ali se encontrava, tem sua serventia. Aí eu vou fazer a pergunta, o juiz aceita, mas de forma administrativa... Agora sim. Já teve épocas que não aceitava, Marco. Na verdade, as instruções internas do INSS, elas foram e voltaram. Teve épocas em que contava, aí depois não contava mais. Isso cria uma confusão na cabeça das pessoas, porque até hoje as pessoas perguntam, é possível contar tempo rural para aposentar? Sim, hoje é, e administrativamente o INSS reconhece. O processo tem que ser bem montado, com toda a documentação exigida, mas administrativamente ele concede. É bem tranquilo. Esse é um procedimento que, aí eu vou pedir uma pergunta, simplesmente para uma pessoa leiga, que eu sou leigo nesse assunto em alto grau. Eu quero me aposentar, eu não tenho esses documentos. Ele pode ir para um advogado, pode chegar na senhora e dizer, eu não quero fazer judicial, eu quero fazer administrativo. O seu escritório faz esse acompanhamento administrativo, até que tem pessoas, eu vejo muito, que não sabem de nada. Está entendendo? Esse tipo de trabalho existe, o escritório da senhora ou um outro, de algum colega, ele faz esse acompanhamento administrativo? Muitas pessoas, Marco. Não só o nosso escritório em Lajeado e na região, nós temos muitos colegas que atuam nessa área. Então, na medida em que a pessoa, mas eu não sei se os documentos estão certos, eu não sei se isso é o suficiente... Se procura assessoria de alguma pessoa que faz esse tipo de serviço, com certeza ela vai estar melhor encaminhada. Até para evitar muitas idas e vindas ao INSS. Evitar de chegar lá com parte da documentação e o agente do INSS fazer exigência de ter que apresentar tal e tal e outro documento. Então, isso facilita muito a vida das pessoas e facilita a vida do agente do INSS. Porque na medida em que uma pessoa... com conhecimento na área, leva toda a documentação pronta, em ordem, de data, certinho, tudo que o INSS quer, a concessão, o encaminhamento é muito mais rápido, muito mais eficaz. Então, com certeza, um acompanhamento sempre é mais tranquilo do que a pessoa, primeiro eu vou ver o que precisa, depois eu vou achar um documento, depois mais um. Dá muito mais trabalho.